está presente e será conosco até o fim e nos ajudará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, desde domingo o Senhor tem falado muito forte ao meu coração a respeito que a gente nem tinha conversado com a Bia e ela colocou um louvor e o Senhor ele falava poderosamente naquela palavra. Diz ao povo de Israel que marche. Amém. Tem povo de Israel aqui nessa noite? Amém. Aleluia. E eu quero, antes de nós louvarmos, já começamos essa noite, Deus usando a irmã Sinara falando que Davi ele derrubou Golias. E domingo, quem estava atento, Deus deu duas estratégias. O Senhor deu duas armas novas para nós no domingo do culto. O Senhor falou sobre a adoração e a dança. E nessa noite eu quero convidar você, amém? Nós vamos dizer, Deus vem. Eu não sei aonde Deus precisa vir sobre você nessa noite. Mas eu quero que nós vamos declarar: Deus vem, quebrando tudo. Deus vem, amém? Nós vamos declarar em nome de Jesus sobre a situação, porque nós sabemos que não existe batalha. A irmã Sinara falou de Davi. Davi, aos olhos humanos, ele era tão pequeno para derrubar um gigante. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus da provisão já chegou neste lugar. E nós, como exércitos do Senhor, nós vamos guerrear no mundo espiritual. Porque nós não lutamos com coisas visíveis, mas nós lutamos, como falou nessa noite, com coisas invisíveis. É no mundo espiritual que nós guerreamos e no mundo físico começa a acontecer. Então nós vamos declarar em nome de Jesus. Amém, Bia? Deus vem. Vamos aí no vídeo louvor me ajudar, quem puder, em nome de Jesus. Vamos guerrear. E nessa hora, você que tem uma batalha que precisa ser vencida, que você precisa que o Senhor intervenha, apresente ao Senhor, amém? Guerreia e adorando, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Entra, Senhor, nos lares agora. Entra, Senhor, em cada coração, em cada vida. Quando o sol estiver escuro e o sol se esconder, quando a força estiver pequena e a alma enfraquecer, quando o silêncio for um grito mais alto que sai do coração.
tão poderoso, aleluia. Abre comigo sua Bíblia, juntamente comigo, pode se assentar em nome de Jesus. Já oramos, a irmã Sinara já orou. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 22. Ai, irmãos, que mês glorioso esse que Deus está nos dando, né? Mês da provisão, oh glória a Deus. E eu quero convidar você para nós abrirmos a Bíblia, Antigo Testamento, primeiro livro, capítulo 22. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos. Todos acharam? Amém? Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levantava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Você pode ler comigo essa parte 14? E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Um texto bastante conhecido, onde nós conhecemos que Deus pede Isaque, o único filho. E que situação, né, irmãos? Abraão já ganhou Isaque, ele já era de idade, ele e sua esposa. E aí Deus chega para ele, lutou tanto pedindo um filho, e aí Deus concede já na sua velhice. E aí ele chega e fala para Abraão: e aí, Abraão, agora eu quero seu filho. E eu quero que vocês guardem isso, porque Deus colocou assim no meu coração alguns segredos para a gente viver o propósito. Abraão, para ele viver o propósito de Deus, daquela provisão, ele teve que viver uns segredos espirituais ali no meio do caminho. E eu quero dizer para você, antes disso, eu quero falar que na Bíblia, a palavra provisão significa abundância de coisas necessárias. Então, assim, toda vez que Deus vai enviar
Mas quando vem a provisão do alto, a provisão do céu, é porque aquilo é impossível para mim e para você, e Deus age. Aleluia. E é isso que nós acabamos de ler que aconteceu na vida de Moisés. Estou com Moisés na cabeça, de Abraão. É, Deus. Então, provisão divina também significa cuidado, amor, amparo, sabedoria que transforma e protege aquele que busca a Deus. Irmão, coisa linda, eu vou ter que repetir isso para nós. Ó, provisão divina significa cuidado. O que a gente faz com os nossos filhos? A gente tem todo o cuidado, né? Hoje a Thaís passou mal, me ligaram da escola. O que eu já fiz? Já fui socorrer ela. Então a gente tem todo o quê? Todo o cuidado, amor, amparo, sabedoria que transforma e protege quem busca a Deus. Domingo a pastora Terena falou bastante aqui sobre o que Deus faz desde o início da criação, o cuidado de Deus, o propósito de Deus, o amor de Deus para mim e para você. Deus já enviou uma provisão ali no início, porque quando teve a queda do homem, Deus enviou uma provisão ali maravilhosa, porque não era para nós estarmos mais aqui, mas o Senhor ele enviou uma provisão tremenda, que o que aos nossos olhos era impossível. A gente já estava separado de Deus, já estava designada a morte, mas Deus ele teve o quê? Uma sabedoria tão grande que ele falou: opa, eu vou enviar uma pessoa que vai salvar vocês de novo. Eu vou enviar o meu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. E ele enviou para nós a provisão que nos livrou do império da morte. O Senhor, ele veio e nos trouxe vida, porque nós estávamos mortos. E para nós, irmãos, não restava mais nada. Mas Deus, ele nos amou, ele enviou lá no início uma provisão. E não é a provisão que Deus dá, não é passageira, é para a vida eterna. E ele começou, igual eu falei lá no início, tudo que Deus faz, irmãos, é eterno. Amém? Porque o seu Deus é eterno. Eterno. O Senhor, ele criou os céus e a terra. Passou? Não, está aqui. Uma hora Deus vai tirar, né? Vai acabar, tá tudo. Mas só quando a ordem de Deus for decretada. Enquanto Deus não falar, vai ficar lá. Você não vê o mar? Até o mar, ele está lá. Ele só faz algo quando Deus dá um comando. Quando Deus fala, ó, cessa, cessa. E a gente vê nas escrituras o que aconteceu. O mar estava agitado e Deus deu o quê? Uma provisão ali. Então tudo que Deus faz, queridos, lembre disso, é eterno. Mas qual a importância disso para nossas vidas? A nossa vida, a vida de uma pessoa, é repleta de emoções, fases boas e fases ruins. Essa sequência de fatos influencia diretamente e causa danos na nossa vida espiritual, mental e física. Então, irmãos, nós estamos no mundo. Então, o que acontece? Nós não lidamos somente com coisas espirituais. Nós lidamos com coisas também carnais, porque nós estamos ainda em corpo de carne. Então, o que eu quero dizer para você? Que o que? A nossa vida, as nossas emoções, ela tem fases boas, fases ruins, e traz consequências de fatos do que? Na nossa vida espiritual, mental e física. É igual o que a gente come. Dependendo do que eu consumo, a minha saúde vai ser boa. Dependendo do que eu consumir, eu vou ter uma saúde boa? Não vou. Então, querendo ou não, a pessoa fala assim, mas eu não ligo. Ah, eu não estou nem aí. Mas o que acontece? Vai vir uma consequência. Ela acreditando ou não, se ela ficar comendo só as besteiras, os fast food da vida, uma hora a conta vai vir. Né? E querendo ou não, irmãos, isso aqui é muito importante, porque o nosso corpo, ele começa a falar, e eu não estou dizendo assim só do espírito, porque o nosso espírito também ele fala, mas eu estou dizendo do nosso físico ele fala. Eu levei a minha filha na consulta, e aí ela pegou, e aí ela começa a perguntar, né, fazer uns questionários lá, e aí ela pegou e falou assim, você já fez alguma cirurgia? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, no
o quê? Aí eu falei para ela assim, câncer de tireoide. Aí ela virou para mim e falou assim, você não fala muito o que você sente, né? Você guarda para você. O que eu quero dizer isso para vocês, irmãos? O seu corpo ele vai reagir de alguma forma. De como as suas emoções estão. E às vezes não é porque a gente é cristão, a gente mexe com coisas sobrenaturais, que o físico é físico. E esses dias, irmãos, isso é tão forte que a gente às vezes não leva muito em conta. Mas eu quero dizer para você, quando uma pessoa está possuída, ela bebe garrafas e garrafas, ela bebe sangue e ela faz tudo aquilo por quê? Porque não é ela está possuída. Quando ela vem em si, aquele espírito sai dela, ela não lembra o que fez. Você pode filmar e falar, nossa, a pessoa fica até assim, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem já participou de rituais, coisas assim, está entendendo o que eu estou falando. Mas, queridos, o que eu quero dizer? O corpo, uma hora dessa pessoa, vai sentir. Na hora ela não sente nada, mas ela vai estando ali bebendo aquele sangue, aquelas coisas, bebendo aquelas coisas. Uma hora o corpo dela vai o quê? Vai reagir. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui na terra. E o que eu quero dizer para vocês? Irmãos, Deus também tem preocupação, não só somente espiritual conosco, mas também fisicamente e emocionalmente conosco. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas o quê? Querendo ou não, ela influencia diretamente e causa danos. Uma das coisas que o inimigo mais ataca em nós é as nossas emoções. Porque ele sabe que quando o crente está emocionalmente abalado, ele perde a guerra. Por que vocês acham que tem concentração dos jogadores? Porque ele sabe, se antes da partida, aquele jogador receber lá uma notícia que seu filho ou sua mãe está no hospital, está tudo, ele já não vai ser mais 100% dentro do campo. Então o que acontece? Eles têm um período de concentração, para que quando eles entrem no campo, eles estejam o quê? 100% preparados. Então o que eu quero dizer para vocês, queridos? Precisamos sim, emocionalmente, estarmos com o quê? Uma emoção boa. Talvez você fale, não, mas você está falando isso por quê? Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então nós precisamos sim nos preocupar com isso. Confie em Deus, mesmo quando a providência, as coisas parecem contrárias à promessa. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando o mar está todo ao contrário, é igual aquele versículo que fala, né? Quem que olha lá o vento, ele não semeia. É igual o testemunho já que a irmã Adriana ela falou. Já pensou se ela ficasse olhando só a impossibilidade? Se ela ficasse lá assim, se lamentando. E a gente, eu mais rapidamente eu vou falar isso com vocês. Por quê? Irmãos, para vivermos a promessa, eu separei alguns critérios. E uma das coisas é o quê? Obedecer por completo. Eu obedeço. Abraão obedeceu, mas se nós formos olhar o texto que a gente leu, ele não obedeceu pela metade. Ele obedeceu por completo. Aleluia. Por quê? Porque ele não. Quando Deus falou, é igual eu estava falando pro Tiago, ele poderia subir xingando. Nossa, mas Deus me deu um filho, eu já estou velho, e agora Deus está me pedindo meu único filho. Ele poderia, irmãos, ele é ser humano. Mas o que eu vou dizer para você? Abraão, ele tinha uma emoção naquele momento, porque ele já tinha se preparado. Aleluia. Então, emocionalmente, quando Deus pediu a Abraão, ele não temeu, porque ele sabia quem ele cria. Amém. Porque a gente vai olhar a palavra de Deus, tem uma hora que, acho que é Romanos, fala que Abraão creu contra a esperança. Não é fácil não, irmãos, crer contra a esperança. E a situação aqui de Abraão, ele levar o filho, nosso Deus é soberano, ele faz infinitamente mais. Mas eu quero dizer para você, qual é o seu Isaac dessa noite que Deus tem pedido para você? E como tem sido o nosso posicionamento? Será que
sua oferta. Aí você fala assim, nossa, irmão, mas como? Eu falei assim, irmãos, se Deus falar para você hoje, olha, irmã, eu quero que você dê todo o seu salário hoje que entrar nas suas mãos, no meu altar. Irmãos, é um Isaac. Para Abraão foi um filho mesmo. E para nós, eu não sei o que Deus tem pedido para você. Mas eu quero dizer para você, para levantar um altar, para ele levantar ali, adorar o Senhor e dizer, Deus proverá. Ele precisou primeiro ter um coração de entrega. Ele precisou obedecer por completo. Ele precisou ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Mas o que acontece, irmão? Mas você vai dizer, irmão, por quê? Porque nós devemos guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E o que a gente faz, irmãos? Aconteceu com Ananias e Safira. Eles quiseram o quê? Enganar Deus, é enganoso o coração. Ela chegou a entregar, eles chegaram a entregar, e foi um, mas depois o outro também falou a mesma coisa. Irmãos, Deus, Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Ele conhece. Provérbios 4, 25. Vamos ler lá rapidamente, que as horas estão bem avançadas. Maravilha. Provérbios 4, versículo 25, para você não achar assim, fazer nossa irmã está falando da cabeça dela. Cadê aqui? Eu acho que eu anotei o versículo errado. Aqui, irmãos, 21. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda dos mais íntimos do teu coração. Mas tem um versículo ainda que eu não está aqui, que ele fala assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração. Mas não é esse. É o 23? Esse mesmo capítulo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia. Irmãos, quer viver, quer ter vida? O que nós precisamos fazer? Guardar o nosso coração. Amém. Porque aqui ele fala. E Abraão, ele guardou o coração dele. Ele guardou o que? Ele aguardou as emoções. Você acha que ele não você acha que ele não se entristeceu na hora? Ele era ser humano. Mas ele sabia quem ele queria. E aí por isso que o que? Ele foi. Amém. E agora eu pergunto para você. O que o Senhor tem pedido para você? O seu tempo? Aleluia. Deus tem pedido o quê? O que o Senhor tem pedido para você? Depois, estar atento aos comandos de Deus. Quando o povo ele saiu do Egito, irmãos, Deus deu uma orientação, Deus deu um comando para eles. Só que o que aconteceu? Chegou certa feita, eles até obedeceram. Fizeram, mas eles fizeram do jeito deles. Então chegou uma hora que Deus pegou e Deus começou a falar, né? Nada estava bom para eles, irmãos. Nada estava bom. E uma das coisas também que aqui, depois eu vou dar uma pincelada que as horas voam, que o Deus fala que se nós queremos viver provisão, nós precisamos também não só guardar o coração, não somente nós precisamos não obedecer só de qualquer maneira, mas por completo. E nós precisamos, irmãos, de algo que é difícil: guardar a boca. Por quê? Porque a Provérbios ele dá tantas instruções sobre a língua. A língua ela é muito poderosa, mas o poder da vida e da morte está sobre nós. E se a Bíblia mesmo fala, se nós queremos vencer, nós devemos guardar a nossa boca. O povo, Deus deu uma promessa, eles tinham provisão, só que eles não entraram na terra por causa que eles murmuravam o tempo todo. Nada para eles estava bom. Se chovia, estava ruim. Se tudo que Deus fazia, não agradava. Sabe, irmãos, Deus mandava o maná, não agradava. E aí, por que eu estou falando isso? Está atento aos comandos de Deus? Exatamente por isso. Porque Deus chegou para eles e falaram assim, eu vou mandar o maná, só que vocês vão comer hoje
E amanhã eu vou enviar outro. Não precisa se preocupar. O que alguns fizeram? Não, vamos guardar sim. Amanhã Deus pode esquecer. Ah não, vamos guardar, vamos pôr no bolso, vamos esconder. E o que aconteceu com essas pessoas que esconderam? No outro dia estava tudo estragado, cheio de bicho. Mas quando Deus deu uma ordem, falou para eles assim, ó, sábado vamos descansar, não vamos trabalhar, vai guardar, porque o maná não vai vir no sábado. O maná foi guardado e o que aconteceu? Não veio bicho e não apodreceu. O que eu quero dizer para nós, irmãos? Não adianta a gente obedecer, mas a gente precisa saber com que coração que estamos obedecendo, como estamos obedecendo, para que a provisão venha. Porque senão, irmãos, nós não vamos viver a providência de Deus. Meu Deus. Olha para vocês verem, a irmã Neuza hoje foi a confirmação disso. Olha para você ver, ela saiu com propósito, mas ela estava atenta à voz de Deus. Quando Deus falou para ela, esse lugar já deu para você aqui. Bora. E se ela pegasse assim, não, eu vou ficar aqui, porque eu falei que eu vou ficar aqui vários dias, vai saber lá o que queria acontecer com ela lá. Irmãos, olha, a gente precisa saber que o quê? Se Deus mandar a gente parar, nós temos que parar. Se Deus mandar a gente levantar, levanta. E principalmente, eu vou dizer assim, você sabe, irmãos, quando tudo vai legal é ótimo. Esses dias eu estava em casa e Deus falou, filha, mulher sábia não é no dia bom não. Não é quando você está cheio de dinheiro não, filha. Porque quando você está com dinheiro é fácil de você administrar. É fácil, você vai ter dinheiro, você paga todas as contas, você faz tudo que você tem que fazer. E quando não tem nada, como que você vai edificar sua casa e você vai ser sábia? Mas aí é que entra. Por quê? Porque o Espírito Santo ele te dá comando. O Espírito Santo vai falar só, você vai fazer isso. Aleluia. Vai enviar isso daqui. E aí você vai começar a viver milagres. Mas por quê? E se a gente começa a reclamar? Usar a nossa boca? Irmãos, nós vamos ser como o povo de Israel. A provisão era diária. Deus enviava novos dias. Tudo Deus fazia para aquele povo, irmãos. E eles não estavam satisfeitos. Nada agradava a eles. Agora quer dizer assim, eles tinham uma promessa final maravilhosa. E é só o começo que eles viram o que Deus fez para tirar eles lá. Depois eles viram que o mar se abriu na frente deles. Irmãos, pensa o mar abrir, Deus fala para você passar em seco. Você tem isso. E depois você o quê? Quando você tiver algum problema, você achar que é nada para o Senhor. Eu quero dizer para você, da mesma forma que Deus um dia operou um milagre na sua vida, isso que você está passando hoje é nada para o Senhor, é a mesma coisa. Porque para Deus não existe isso. É só por causa que é o quê? É uma cura de um câncer e uma cura na coluna. Não, para Deus é tudo igual, irmãos. Nosso Deus é médico dos médicos. Então, o que eu quero dizer para nós? Queremos viver a provisão do Senhor, precisamos viver esses comandos. E para finalizar, eu quero dizer para você: não seja guiado pela multidão. Verdade. Porque, irmãos, o povo no deserto, eles foram guiados pela multidão, a maioria. Todos receberam o comando de Deus. Mas o que aconteceu? Teve alguns que se perderam no meio do caminho. Fizeram o bezerro de ouro e estava lá no meio. Começou a fazer as coisas, entrou no meio da multidão. O que eu quero dizer? Quando nós somos guiados pela multidão, nós não entramos na terra prometida. Quero dizer para você assim, irmãos, vai na contramão. Jesus, ele anda na contramão. Aonde está a multidão, nem sempre é legal. Quando está uma multidão, tem briga às vezes quase sempre. Você está lá, o outro lado, vai lá. Esse dia chegou da praça e falou, está uma multidão lá, porque estão batendo lá no aluno da escola. E o povo lá, olhando, filmando. Pega que agora tem celular que é mais rápido. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, vai na contramão.
Nós precisamos andar na contramão. O que é viver ser guiado pelo Espírito Santo? Irmão, ser guiado pelo Espírito Santo é todos os dias, quando eu acordar, eu renunciar o que eu mandei quero. Ser guiado pelo Espírito Santo é o que? Eu fazer o que eu não, o que assim, não é o que eu quero, é o que o meu Deus quer. Amém. E será que nós estamos dispostos a fazer isso? A renunciar? Porque, irmãos, para viver a provisão, Abraão teve que renunciar. E nessa noite eu quero dizer para você, servir a Deus é uma vida de renúncia. Se nós não quisermos renunciar para viver uma vida de santidade, nós vamos estar no meio da multidão, seguindo a multidão, e nós não vamos chegar na terra prometida, igual aquele povo. Nós vamos ficar no meio do caminho, infelizmente, irmãos. Porque muitos foi prometido, não foi só para 2 pessoas, foi prometido para todos. Mas o que? Só 2 entrou. E o que? Deus fez de tudo para eles no caminho, irmãos. Não acabou o sapato, Deus cuidou de tudo. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Não fique no meio da multidão. Escuta o comando de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança dele permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade não ficarão decepcionados. Em dia de fome eles terão fartura. Sabe onde que diz isso? Salmo 37. Eu quero finalizar isso com você. Amém, irmãos? O que eu quero dizer para nós nessa noite, irmãos? Às vezes a gente pega e fala assim, eu aprendi algo que às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer tal, tudo porque sou cristã. Quando eu mudei para minha casa, rapidamente, quando eu mudei para minha casa, tinha um centro de umbanda na frente da minha casa. E aí eu peguei um dia e falei assim, sabe de uma coisa, eu vou pegar o óleo ungido, vou lá, vou meter óleo ungido lá na calçada, para que ninguém me perturbe mais, para essas coisas não ficar vindo, irmãos. E aí um dia, sabiamente, uma pessoa virou para mim e falou assim, tem certeza que você vai fazer isso? Aí eu falei, tenho. Vou pegar o óleo ungido, tem óleo ungido, vou lá. Ela falou assim, então, só que os demônios que estão lá, eles sabem quem fez isso. E ele vai te procurar. Você está pronta para guerrear com esses demônios? O que eu quero dizer para vocês, irmão? O mundo espiritual é invisível, mas nós precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos, porque senão ele vem nos atacar. E se nós não estivermos, irmãos, ligados, o que acontece? Irmão, nós somos atingidos. E se nós não somos atingidos, vem da nossa casa, vem da nossa família, vem dos nossos filhos. Então o que eu quero dizer para nós, irmãos? Nós estamos lidando com coisas espirituais. Então o que eu quero dizer para nós? Não é tempo de nós realmente brincarmos, não, irmãos. Jesus está vindo. Amém. As palavras do Senhor, nós já estamos no início das dores. E a gente não sabe o que vai acontecer comigo e com você. Eu só sei de uma coisa, que para nós entrarmos como aquele povo lá, nós precisamos o quê? Guardar o nosso coração, guardar a nossa boca. Amém, irmãos? E obedecer. Não só obedecer por obedecer, mas obedecer porque nós sabemos em quem nós temos crido. E outra coisa, irmãos, a fé, para finalizar. Você viu que Deus enviou lá para Abraão, o filho dele. O que eu quero dizer para nós nessa noite? Irmãos, entregar algo para Deus é isso, é por fé. Não é porque a gente tem. Se você, eu vou dizer algo verdadeiro para vocês, irmãos. Se você der R$100 hoje, porque está sobrando, e você dá porque está sobrando, irmãos, para Deus não tem serventia nenhuma. Talvez uma pessoa vai dar R$1 e Deus vai pegar e vai receber. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Coração. Porque aquela viúva, o que ela fez? Ela deu tudo que ela tinha. E da outra vez, o que aconteceu? Ela quebrou um vidro de perfume
E todo mundo pegou e começou, tipo, questionar. Nossa, não. Mas era tudo que ela tinha. O que eu quero dizer para nós? Mês de provisão, essa é a primeira semana. Irmãos, não vamos dar o resto para o Senhor. Não vamos dar o resto do nosso dia. Não vamos dar o resto das nossas coisas para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Eu digo, às vezes a gente dá o resto. A gente pega o quebrado, aí vamos dar, porque vamos dar para a igreja mesmo. Para a igreja mesmo, mas tem alguém que precisa, vai assim mesmo. A gente vai comprar, irmãos, no mercado, a gente tem que comprar o que a gente compra para a nossa casa, porque às vezes a gente compra o quê? O mais barato para trazer na igreja e o melhor para deixar na nossa casa. E o que eu quero dizer? Irmãos, nosso coração. A gente não é assim, questão assim da gente ficar falando de coisas. Não, a gente tem que comprar o que a gente usa, o que eu uso, o que eu dou para os meus filhos, o que eu faço para a minha família, eu tenho que fazer para outra pessoa. E eu quero dizer que nós devemos fazer para Deus. A gente, igual a minha mãe, ela fala, a gente não faz comida xingando. Eu tenho que fazer essa comida aqui pro Edson, porque ele vai chegar com fome, tem que dar essa comida. Não, porque quando a gente faz assim, a comida fica ruim. E eu quero dizer, irmãos, não vem para a igreja por obrigação não, porque a pastora vai te mandar mensagem no WhatsApp, não. Porque eu quero dizer para você que Deus, Ele tem a intuição do nosso coração. E a provisão e o maná não vai vir. E aí fica retido o céu, a gente fala assim, eu oro, eu entrego, eu faço, tal. Mas eu falo para vocês, irmãos, Deus conhece a intenção do nosso coração. Então nessa noite eu quero dizer para você algo. Para que Deus, sabe, nos abençoe, para que a gente possa fazer algo, abençoar alguém sem nada em troca. Foi o que Abraão fez. Ele entregou para o Senhor sem nada em troca. E Deus proveu para ele o cordeiro. Ele levantou o altar de gratidão ao Senhor ali. E naquele momento, do nada, apareceu que ele ia ofertar o holocausto. E é isso que Deus vai fazer sobre você. Pai, Senhor, não deixa nós nos enganarmos, Senhor. Mas que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar, Senhor, a guardar nossa mente, nosso coração, guardar as nossas emoções. Senhor, que nós venhamos, Senhor amado, Senhor, no decorrer da nossa jornada, Senhor, ouvir verdadeiramente os seus comandos e não obedecer por medo de irmos ao inferno, mas que nós possamos, Senhor, te obedecer, porque nós cremos que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre e que essa misericórdia nos alcançou. Espírito Santo de Deus, Senhor, guarda o nosso coração, Senhor, não deixa mais render, não, Deus. Senhor, trabalha em nós, nos ensina, Senhor, nos ensina a nós a confiar, ter essa fé, Senhor, de entregarmos e que nada vai faltar, Senhor, sobre nós, ó Pai. Trabalha em nós, ó Deus. Senhor, é o teu Espírito Santo, Senhor, que trabalha, que convence, Senhor. Pai querido Deus da glória, Senhor, Pai, trabalha em nossos corações. Age, Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente, Senhor, viver, Pai, a provisão de ver de Ti, Senhor. Pai querido Deus da glória, guarda-nos, ó Deus, por esses dias. Senhor, os dias, Senhor, a terra tem sido tão difícil. Espírito Santo, peço ao Senhor, venha guardar, Senhor amado, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, cada filho, Senhor, Pai, cada pai, Senhor, cada mãe, Senhor, Senhor, cada avó, venha guardar debaixo da tua graça, Senhor, e nos dê sabedoria, Senhor, ensina-nos a sermos sábios, Senhor, para que possamos alcançar a terra prometida, Senhor. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.